Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 17 de abril, vamos começar a semana aí, todo mundo animado, o mundo todo animado com a questão do setor financeiro norte-americano que veio aí lançando seus balanços na sexta-feira e vieram acima do esperado, né? Assim como o Wells Fargo e o JP Morgan animaram aí os mercados. Só que a bolsa norte-americana, ela acabou não deslanchando por causa da venda do varejo. Isso a gente já vai falar aí um pouco mais à frente. Antes de mais nada, eu vou deixar aquele recado para você que ainda não é inscrito no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, dê aquele like e compartilhe esse Morning Call com seus amigos que estão no mercado financeiro que querem ter um Morning Call com fatos e dados sem viés, beleza? Bom, olhando o mundo todo, o mundo está majoritariamente no campo positivo. Por quê? A temporada de balanços das empresas norte-americanas iniciou na sexta-feira e já começando aí com três figuraças do setor bancário que vieram com os bons resultados, ainda mais destaque para o Wells Fargo e para o JP Morgan Chase, que vieram com resultados acima do esperado. Então isso acaba animando os mercados. Por quê? A galera ficou muito preocupada como estaria a saúde financeira dos bancos norte-americanos, porque isso poderia gerar uma quebradeira geral no setor financeiro. E isso acabou ficando com uma preocupação até acima da própria recessão norte-americana que pode ser desencadeada por um aperto monetário. Beleza? Bom, então quando a gente olha isso, nós vemos ali na Ásia majoritariamente no campo positivo, mesmo com aguardando a divulgação do PIB da China, os investidores ficaram tomando bolsa porque parte do risco que havia em relação ao sistema financeiro norte-americano já começou a esfriar um pouco mais pela saúde financeira, pelo lucro que tiveram aí os bancos, beleza? Na Europa não é diferente, majoritariamente no campo positivo, todo mundo aguardando aí mais resultados, né, na temporada de balanço. Então isso acaba dando aquela animada. Um outro dado ali na Europa que saiu é que os diretores do BCE, do Banco Central Europeu, falaram que a luta contra a inflação ainda não terminou. O foco deles estão no núcleo da inflação, que é onde eles vão acompanhar com mais detalhes, com mais vigor, vamos botar dessa forma. Beleza? Então ainda a preocupação sobre a inflação norte-americana, inflação europeia ainda continua. O trabalho do BCE e assim também do Fed não terminou. Lá nos Estados Unidos, como falei, então dentro dessa divulgação de balanços, essa semana nós temos mais outras empresas, né? Vou trazer aqui a Charles Schwab, vai sair hoje, na segunda-feira. Amanhã nós temos Bank of America e na quarta-feira nós temos o Morgan Stanley. Essas três empresas vão ditar um pouco mais do rumo do mercado, porque todo mundo vai olhar essas três principais também empresas do setor financeiro que podem impactar. E essa semana também nós temos Tesla também, que vai trazer aí o seu balanço, que também a maioria dos investidores ficará de olho. Então todo mundo aí atento. Beleza? Bom, em relação ali à questão de subida do aperto monetário, nós tivemos a fala da Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro, falando que essa preocupação no sistema financeiro com os bancos, eles podem ajudar até mesmo o Fed a controlar a questão da inflação. Que seria em qual sentido? Em restringir um pouco mais a questão dos empréstimos para a população norte-americana e com isso menos dinheiro no mercado, menos dinheiro, menos consumo, que já está sentindo na questão como foi levantada na sexta-feira a venda do varejo que cedeu aí na casa de 1%. Então essa questão dos bancos pode ajudar o Banco Central norte-americano no controle e não subir tanto assim a taxa de juros. Então é bom a gente ficar atento. Isso é até uma informação que o ruim, né, para a população norte-americana acaba sendo uma questão boa para o resto do mundo em relação ao combate à inflação e aperto monetário, que isso pode gerar problemas grandes na questão do crescimento econômico do país. Beleza? Quando a gente olha ali o petróleo começou a ceder, estava até positivo, né? Teve a questão do ciclone lá na Austrália. Calma aí, vou reformular, que eu embolei, quero ser minério de ferro. Minério de ferro está neutro,
né? Tá basicamente ali no 0 a 0. Teve a preocupação com a questão do ciclone na Austrália, que é um dos maiores exportadores de minério de ferro do mundo, mas só que esses ciclones tropicais eles acabaram não afetando os centros de exportação de minério de ferro. A preocupação continua no teto da produção do aço chinês, então isso faz com que a commodity não deslanche tanto assim. A China tenta controlar com mãos de ferro ali, né, a questão do preço do minério de ferro. O petróleo cedeu um pouco mais hoje, né? Estava positivo no início da sessão, mas continua acima dos $80 ali. Então isso pode ainda trazer um crescimento para a nossa querida Petrobras, né? Aqui no nosso Ibovão da Massa. Falando do nosso Ibovão, nós chegamos aqui nele, o Ibov, que na sexta-feira chegou a ceder bastante aí, né? Recuando bem, mas depois começou a reduzir as suas perdas ali ancoradas na questão dos bancos, setor financeiro e o setor de petróleo e gás, né? Então nós temos ali uns materiais básicos que acabaram pesando um pouco mais. Nós temos ali a Vale. Vou trazer aqui os dados do Ibovão, mas deixar já alguns pontos onde vai ficar a atenção do mercado hoje. Aqui está toda voltada para o texto do arcabouço fiscal, que deve seguir para o Congresso, e a expectativa é que seja votado de maneira rápida. Nós temos também aí a reunião mensal do Copom, do Conselho Monetário Nacional, mas acredito que os analistas, né, botam que nessa reunião não deva se falar sobre mudança de meta de inflação, certo? Então, se sair algum dado sobre isso, eu venho aqui e trago para vocês, beleza? Bom, nosso Ibovão da Massa aí cedeu 0,17%. Nós vamos botar ali o nosso Ibovão para ver como é que ele ficou. Bom, aqui no diário, o Ibovespa chegou a estar respeitando essa linha de resistência, né, que é a média móvel de 200. Está respeitando aqui. Ele chegou a ceder aí na casa de 1,4% e depois recuou. Então veio testar aqui basicamente essa linha que era uma resistência e vira suporte, né, aqui. Então esse candle aqui ele mostra que tem espaço, que tem vigor para o nosso Ibovespa continuar subindo, né? Porque a gente olha aqui, ele teve uma abertura, cedeu e olha como ficou aqui esse candle, né? Esse candle teve um consumo de compradores. Então aqui embaixo no candle nós temos os compradores e acima nós temos os vendedores. Aqui nós temos onde os vendedores eles ganharam a batalha, vamos colocar dessa forma, e aqui nós temos que os compradores não perderam tanto assim, né? Porque como fechou negativo, não perderam tanto assim, mas os compradores demonstraram força, que tem interesse nesse nível de preço e que o Ibov é para cima. Então acaba sendo, na minha visão, um candle altista, certo? Bom, olhando aqui como é que ficou as empresas do Ibovespa, né? Nós temos aí Banco do Brasil que continuando subindo aí 1,7%. Nós tivemos Itaúzão aí subindo 1,4%. Mas Bradescão da Massa ficou basicamente no 0 a 0, BBSE, né, BB Seguridade ficou também ali no 0 a 0. Então o setor financeiro acabou segurando um pouco mais essa queda do Ibov. Materiais básicos cedeu forte, ainda mais que a Vale pesa bastante o nosso Ibovão, mas petróleo e gás continuaram segurando ali, né, Cosan, Petrobras e a nossa querida Prio seguraram aí o nosso Ibovão da Massa, beleza? Bom, olhando aqui o que nós temos para calendário, nós temos hoje o índice de atividade econômica, né, que deve mexer pouca coisa, mas é bom sempre ficar de olho. O que nós temos aqui é a confiança do empresário, que tem uma força um pouco maior. Nosso Boletim Focus, que é o café da manhã de toda semana, certo? É uma agenda um pouco mais vazia, né? Se a gente colocar dessa forma, é uma agenda vazia. Então o Ibovespa tende a seguir basicamente o exterior, mas a atenção total é em cima do arcabouço fiscal. A viagem do Lula lá à China, tiveram aí alguns acordos que foram fechados, então a expectativa é de ter um investimento de 1,3 bilhões de reais no Brasil e basicamente focado em infraestrutura
setor de alimentos e tecnologia. Beleza? Bom, então esse é o giro de mercado de hoje. Fiquem todos atentos. Início da semana ainda, galera do Day Trade, calma, segura a onda. Início da semana é uma semana fraca de indicadores. A atenção está toda voltada para a temporada de balanços norte-americanos. E a galera do longo prazo, como eu venho falando, ainda tem bastante oportunidade na Bolsa de Valores, né? Mas atenção às empresas que têm um endividamento maior. Então não deixem de olhar também o endividamento dessas empresas. Beleza? Então, forte abraço, pessoal, e até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!